Eu volto já. Eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. Quer saber? Diz a eles que Elias tem sinais. Dá aqui outro sinal. Diz a eles que Elias é um homem que não come. O homem não come. Diz a eles que Elias é um homem destemido. E eu sou isso. Diz a eles que Elias é inimigo dos reis. Eu sou inimigo dos reis. Diga a eles que Elias não tem medo de Acabe nem de Herodes. Eu não tenho medo nem dos Acabe nem dos Herodes. É isso aí, caro internauta. Você acabou de assistir este homem, né? Falou várias coisas acerca dele mesmo. A minha pergunta que fica é: se este homem é o profeta Elias, ele veio para testificar de quem? Né? Porque você viu, né, que tudo que ele fala aponta para si mesmo, enquanto o João Batista da Bíblia Sagrada, ele não fez isso. Nem o Elias da Bíblia Sagrada, ele não testemunhou de si mesmo. Porque nós sabemos que tem um vídeo aqui no meu canal que eu gravei sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Daí eu falava de todas as profetas, né? Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vos cuidaste nela, a vida eterna são elas delas que te limitam e testificam. Jesus disse no versículo 46, né, dizendo: se vós crescem em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Né? Livro de Atos, capítulo de número 26, versículo 22, apóstolo Paulo diz: alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, né, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais a não ser aquilo que os profetas e Moisés disseram. Isto é, que Cristo deveria padecer, a ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, deveria anunciar o Evangelho aos gentios. Você lembra também exatamente de livro, né, de Lucas, capítulo de número 24, né, versículo de número 27. Jesus disse para os discípulos que ia para Emaús que eram nécios e de tarde de compreensão, porque convinha que se cumprisse tudo que estava escrito acerca dele na lei de Moisés e nos profetas. Também em Lucas 24, versículo 44, também está escrito, né, que Jesus, começando a citar Moisés, Salmos e os profetas, ele disse também que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito acerca dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, nós temos esse entendimento que as escrituras apontavam para Cristo, os profetas profetizavam sobre Cristo, o Elias profetizava sobre Cristo Jesus. A profecia de Malaquias, capítulo número 4, versículo de número 5, a promessa da vinda do Elias para dar o testemunho da chegada de alguém, né, que seria o grande dia ali. Jesus afirma categoricamente em Mateus capítulo de número 11, que ali falava-se do João Batista. Mas, infelizmente, como a Bíblia fala que nos últimos dias virão muitos falsos profetas, né, muitos iam fazer tanta coisa, se possível, enganaria até os escolhidos. Eis aqui nós encontramos um homem a se intitular que ele é o Elias que haveria de vir. Eu quero ler a palavra do Senhor, porque não adianta nós falarmos aqui, né? Trago aqui a minha Bíblia, não sei se você tem a sua Bíblia aí, eu trago aqui a minha Bíblia, né, para nós tratarmos disso. Então nós vamos ler em Mateus capítulo número 11, a partir do versículo de número 13 e 14. Vamos ouvir as palavras do próprio Senhor Jesus. Se você não crê, eu creio que Jesus é Deus. O que ele testemunha é verdadeiro, o que ele fala é verdadeiro. Nenhum homem pode dizer não nas palavras, no testemunho de Jesus Cristo. Né? Porque se você se intitula de Elias, que haveria de vir, Jesus está dizendo que o Elias que haveria de vir já veio. Né? O Elias que haveria de vir já veio. E você está dizendo que é o Elias, está a contradizer exatamente a palavra de Deus. Não somente. Você também que crê nessa doutrina, você que crê mesmo que este homem que você acabou de ver aqui é o profeta Elias, você está dizendo que Deus é mentiroso, Deus é verdadeiro. João capítulo número 17, a tua palavra é verdade, a palavra ali é Cristo, a tua palavra é verdade. Então Cristo é a verdade, Cristo fala a verdade, Cristo jamais mente. Se ele disse que o profeta Elias já veio, é porque já veio.
Não pode aparecer um homem com revelações, com profecia, com sonho, com visões, hoje para dizer que ele é o Elias. Vamos entrar nessa escritura porque não podemos falar sem Bíblia, né? A Bíblia deve ser a nossa base, a nossa fala. Mateus capítulo número 11, ou 20, se você que me vê neste momento, iremos ler a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Né? A partir do versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos os profetas, veja só, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aquilo que ele estava a dizer, que as profecias, assim tanto como a lei de Moisés, apontavam para Cristo. Então Jesus estava a dizer, né, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então João também é um profeta. João é profeta. Né? Depois a gente pode ler se você tem dúvida, mas João é profeta. Né? Lembra muito bem quando Jesus veio sendo perguntado pelos discípulos. Jesus disse o seguinte aos discípulos: quem vocês foram ver? Um profeta ou um homem vestido de boa roupa? Jesus disse: eis que vos digo, este é maior do que um profeta. Então João Batista é profeta. Ele está na fila, né? João Batista está na fila daqueles que testemunhavam sobre Cristo. João não difere do profeta Elias, João não difere de Jeremias, José, Obadia, Daniel, né? João não difere de Daniel, João não difere de Abraão, de Isaac, de Jacó, João não difere de Sansão, de Jonas, de todos, porque eles todos profetizavam sobre Cristo Jesus. Então o versículo diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo de número 14: e se quereis dar crédito, é este Elias que havia de vir. Tá que as palavras do nosso Senhor Jesus disse: se vocês quiserem dar crédito, se vocês quiserem prestar atenção, preste atenção. Se vocês quiserem crer, creiam que este é o Elias que havia de vir. O João Batista é o Elias que havia de vir. Eu vou ler outra versão para facilitar a nossa compreensão. Mateus 11, versículo de número 14. Vai dizendo assim: e se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Essa versão deixou bem claro, né? Diz assim: né, se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que haveria de vir. Então, este é o Elias, aquele que os profetas disseram que havia de vir. João Batista é o Elias. Né? João Batista é o Elias, aquele profetizado em Malaquias capítulo número 4, que ele viria. Só que, infelizmente, temos alguém hoje que está a aparecer a dizer que ele é o próprio Elias. Né? Tem toda a autoridade de Elias. Né? Então, vamos ver a palavra do Senhor se isso é verdade. Né? Então, como eu dizia, meus irmãos, nós estamos a viver numa época, né, num tempo muito difícil. Né? Estamos a viver numa época, num tempo muito difícil. Não somente esse que está a aparecer agora a dizer que é o Elias que havia de vir. Existe outro homem de uma igreja, que não me parece agora o nome. O fundador é William Branham. Também ele diz que é o Elias que havia de vir. Então vamos crer em quê? Até o Cacô Filipe também está a dizer que é o Elias que havia de vir. Então quem é Elias de fato que havia de vir? Ainda dá para ver que tudo isso aí se cumpre aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo número 20, capítulo número 24, a partir do versículo de número 4, diz assim, veja só de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então Jesus disse: acautelai-vos, tenha cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Então também muitos estão aparecendo hoje dizendo que eles são o Elias que havia de vir, enquanto o próprio Senhor Jesus aqui está a dizer que o Elias que havia de vir é o João Batista. Ok? A autoridade das Escrituras estão a dizer que o Elias que havia de vir é João Batista. E hoje temos um homem que está a aparecer a dizer que ele é o João Batista. Vamos dar crédito a quem?
Cremos na autoridade das Escrituras ou cremos em visões? Cremos na autoridade das Escrituras ou cremos apenas em pensamentos de pessoas? Cremos na autoridade das Escrituras ou cremos em sonhos das pessoas? O próprio Jesus Cristo está a dizer que Elias que havia de vir. Como que um homem aparece e diz que ele é o Elias que havia de vir? Você que crê nisso, tenha cuidado. A falta de maturidade espiritual pode te levar você a se desviar do caminho verdadeiro. Tenha cuidado com isso, né? Porque onde aparece um homem, né? Onde aparece um homem tomando esta posição do Elias, né? Para si mesmo,